amados irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação, um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios doutrinários, subsídios teológicos, subsídios históricos. E bem-vindo a você que é inscrito no canal, que tem comentado, que tem ajudado na sua argumentação. E a você que está chegando agora e não é um inscrito, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva para receber as notificações dos demais vídeos. E nós temos uma playlist com as aulas anteriores, das lições do segundo trimestre de 2018, as lições dos adultos. Assim também como uma playlist com as lições do jovem, também do segundo trimestre. Hoje nós queremos falar sobre ética cristã e sexualidade, que é um tema ainda um tabu para a igreja, né? Ainda temos essa dificuldade em discutir a sexualidade dentro da igreja. Muitos líderes, muitos pastores, muitas famílias tradicionais ainda veem isso como algo desnecessário, mas todavia nós sabemos que há uma necessidade de falar sobre a sexualidade dentre as famílias, porque ainda existe muitas coisas diferentes entre os casais, muitos casais com problemas, e esse tema ajuda a dirimir os problemas dos casais evangélicos. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui como subsídios para a sua aula é a sexualidade, né, que é um conceito como conceito de relação, como conceito de afetividade. A sexualidade, ela possui a libido como também a disfunção, né? Então existe uma diferença entre sexualidade e entre sexo. Nós não podemos confundir essas duas palavras como sinônimas, né? Mas sexo é o conceito biológico, né, do masculino e do feminino, né? É o ato sexual com os órgãos, sejam os órgãos masculinos, sejam os órgãos femininos. Já a sexualidade é as relações, sejam elas afetivas, são essas relações que definem a sexualidade em termos bem práticos. Eu não quero trazer aqui as palavras técnicas, seria melhor trocar essas palavras no entendimento que alcance a todos, ok? Então vejam só. Quando fala da sexualidade, o primeiro ponto que os sexólogos, os psicólogos, os estudiosos do tema vêm trazer à tona é a satisfação. No relacionamento sexual, é o orgasmo que dá a satisfação. Mas esse não deve ser a principal causa da satisfação. Ele não deve ser o orgasmo, porque esta dura apenas 5 a 10 segundos, né? O orgasmo dura de 5 a 10 segundos. Se a satisfação no casamento dura de 5 a 10 segundos, este casamento está com problema. Então, a satisfação no casamento, ela deve ser duradoura, né? Deve ser uma sexualidade saudável, deve ser a vida física saudável, a vida espiritual saudável, a vida biológica saudável. Isso sim é satisfação. Quando você está dentro de um casamento, que você sente prazer em estar em casa, sente prazer em estar com a família, que ama a família, ama os filhos, ama a convivência. Então é a partir daí que esta sexualidade, porque muitas pessoas acham que sexualidade só é o sexo, o ato em si. Não, o ato em si é o ápice da satisfação, não é? Mas você deve, ou nós devemos estar satisfeitos com a família, com a companheira que temos, a companhia dela, a casa, o lar. Tem gente que não gosta de estar na sua casa. Conheço casais que saem cedo e passam o dia, quanto mais ele ficar na rua, melhor para ele. Quanto menos tempo ele ficar em casa, melhor para ele. Então isso é algo que está errado, né? Eu gosto de estar na minha casa, gosto do meu quarto, você tem que gostar disso aí. Então a satisfação ela é muito mais abrangente do que o orgasmo, que são só 5 a 10 segundos que dura. Se você, ou as pessoas que se sentem satisfeitas, felizes, e só com esses 5 a 10 segundos de prazer, algo está errado no seu casamento e precisa ser discutido dentro dos padrões bíblicos para você. Quando o sexo começa a ser a moeda de troca? Quando foi? Porque hoje em dia nós vemos casais que usam o sexo como a moeda de troca, principalmente a mulher, né? Se o marido não fizer isso, ela não vai permitir a relação sexual com ele. Então o marido tem que fazer uma série de tarefas para que tenha os seus direitos garantidos. Quando foi que isso começou a ser como moeda de troca? Quando descobriram que a mulher tem o poder de reprodução. Então o conceito de reprodução porque em períodos passados a mulher que tinha que era fértil, que poderia gerar filho, era abençoada, era como se fosse a deusa da sociedade. Então os homens que não poderiam gerar filhos ficaram em períodos passados constrangidos com o poder
gerador da mulher. E com isso começaram a oprimir a mulher, subjugaram a mulher que tinha o sexo para negociar. Então, a partir do momento que subjugaram ela, então ela usa o seu próprio sexo para negócio. Tudo bem, se vocês querem me subjugar, me relegar a um patamar a menos, então eu tenho sexo como moeda de troca. Então eu preciso disso para poder liberar as relações sexuais para o marido. Então, a partir daí, o sexo começou a ter moeda de troca. E nós vemos isso ainda hoje, viu? Entre casais, inclusive cristãos, o sexo como moeda de troca, feito para negócio. Então, veja só, a resposta sexual entre os cônjuges, como que acontece? O marido ele pensa em primeiro lugar na família, trabalhar para a família, viver a família bem, e em segundo lugar, sexo. Esse é o pensamento segundo as pesquisas, não é eu que estou dizendo isso não. A mulher, para estar pronta, para ter uma resposta sexual adequada dentro do seu casamento, ela pensa na casa arrumada, na casa limpa, o marido, cuidar do marido, cuidar dos filhos, o seu bem-estar, o corpo pronto, preparado, o ambiente adequado, o horário adequado. Aí depois que ela vai pensar em sexo. Enquanto o homem pensa em uma coisa e o segundo momento já pensa no sexo, a mulher pensa em 7, 8 coisas antes do sexo. Então os maridos precisam entender isso para ter uma relação de acordo, em comum acordo com o seu marido ou sua esposa. Sexualidade ela é para ser vivida entre casais. Quando Deus criou o homem e a mulher, diz o texto que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma companheira. Então a sexualidade ela é companhia também. O homem ele estava só e Deus em si foi quem disse que não é bom que ele esteja só. Então Deus ele fez uma companheira dentro dessa sexualidade para que o homem tivesse uma adjuntora, uma companheira. Então casamento é o quê? Casamento é companheirismo, casamento é satisfação, casamento é prazer e casamento é reprodução. Porque tem muita gente dizendo na igreja que casamento é só reprodução. Maridos usam as mulheres simplesmente para a reprodução, nem se preocupa com a satisfação da mulher, com o prazer da mulher. Isso deve ser discutido entre casais. Nós devemos ampliar o número de palestras para casais, tocando na sexualidade e o sexo, para que esses casais que são desprovidos de conhecimento tenham uma vida sexual sadia. Tudo que Deus fez é bom. O sexo foi Deus que fez. Logo, o sexo é bom e santo. Nós observamos isso. Eu conheço casais que no momento do ato sexual eles ficam de roupas. O marido fica de roupa usando somente o zíper para o ato sexual. Parece-me, segundo eles, que o sexo é algo abominável, é um pecado que Deus reprova. Tem pessoas que acham que o sexo, no momento do ato sexual, os anjos viram as costas, Deus manda todo mundo pôr venda nos olhos para que não contemple aquela abominação, aquele pecado. Isso não é bíblico. Se Deus é quem fez os órgãos genitais, se Deus é quem colocou Adão e Eva nus diante de si, porque o texto diz isso, ambos estavam nus e não se envergonharam. Foi Deus que deu essa permissão, porque o sexo é considerado puro, impuro, pecado e etc. Então o sexo é bom, foi Deus que fez, então o sexo é santo. Não tem essa de que os anjos estão com os olhos fechados, que você tem que jejuar, que tem que consagrar para se purificar porque praticou o ato sexual com sua própria esposa. Tem casais que pensam isso até hoje. Eu conheço os casais que na época da ceia, na semana da ceia, evitam as relações e simplesmente estão em consagração pedindo perdão porque aquela é a semana da ceia, como se o sexo fosse pecado. Não existe essa possibilidade. Vocês podem até em comum acordo fazer a abstenção da sexualidade ou do sexo em jejum e consagração, não porque o sexo é impuro, para se purificar para ser, mas por outros motivos, menos este, que isso não é bíblico. O sexo no casamento, ele é legítimo, ele não é pecado, não é impuro, não precisa de perdão, de jejum, de consagração. Existem pessoas que diz que campanhas para a ceia, campanhas de 30 dias de purificação, para se purificar, pede perdão para a esposa, pede perdão para a mulher. Isso aí não é bíblico. O que a Bíblia, onde eu já consegui enxergar na Bíblia que ela permite a abstenção sexual, no máximo 3 dias, e ainda em consentimento mútuo.
Quer dizer, se os dois concordarem, se um não concordar, não adianta, que não vai dar em nada essa consagração e essa purificação. Então veja só, vamos agora entender o que a leitura bíblica está dizendo. A leitura bíblica que está na lição de hoje, ela é sobre Coríntios. Paulo respondendo aos Coríntios sobre as questões sexuais. Então vamos entender por que Paulo ele aconselha diferente do conceito cultural. Ele está dizendo, se é bom que não case, o varão que está solteiro é bom que não case. Por que ele está dizendo isso, né? Ele está aconselhando diferente do que a Bíblia diz, do que Deus diz. Não é bom que o homem esteja só. E já Paulo está dizendo assim, não, é bom que não case, não é? Por que Paulo está aconselhando um conceito diferente? Porque ali é um conceito cultural. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Paulo está falando de um conceito cultural. Como que é o conceito cultural? O conceito cultural na Grécia, por exemplo, a influência platonista filosófica pensava na transcendência como pureza. Por isso que os filósofos usam aqueles lençóis brancos, vestimentas brancas, símbolo da pureza, o branco símbolo do puro. Então o filósofo achava que para alcançar a pureza você tinha que sair dessa massa de carne, do patamar de materialização e ir para a transcendência. Então as pessoas tinham que ser puras pensando no além, pensando na alma, pensando na espiritualidade. Então, a partir daí, o docetismo que está escrito na Bíblia, nós vemos João reprovando, Paulo reprovando, eles consideravam que essa carne, por causa da influência platônica, que essa carne ela é má, né? O corpo em si é carne, logo o corpo é mau. Então o conceito de carne, dentro desse conceito aqui, é o corpo. Então até aí nós vemos Paulo reclamando do docetismo, nós vemos João reclamando do docetismo, que acreditava que Cristo não poderia ter um corpo igual ao nosso, porque esse corpo é carne, carne é má e é pecado. Então como que Cristo vai se apoderar de um corpo mau como o nosso, de um corpo cheio de pecado como o nosso? Como que Cristo vai fazer isso? Então Cristo não tinha um corpo semelhante ao nosso, Cristo tinha um corpo superior. Dentro da matéria de cristologia, eles veem isso. E aí tinha a questão da ressurreição reclamada por Coríntios, conforme a leitura bíblica em classe da lição que você pode pesquisar. Então eles diziam, se o corpo é má, para que esse corpo vai ressuscitar? O corpo vai vir da carne, a carne não é má? E aí partia para as questões da sexualidade e do sexo. Então o sexo é contato com o corpo. Se o sexo é contato com o corpo, o sexo é mau. O sexo é pecado. Logo, se o sexo é impuro, imundo e é pecado. Se o corpo é imundo e pecado, nós temos o contato entre dois casais ou um casal, né? Então isso é um pecado. Então Paulo, dentro desse conceito, a igreja absorveu isso e tinha gente que não queria mais ter o ato sexual dentro do casamento legal, falando de fatos históricos. E também não permitiam os cônjuges e até queriam separar, para viver separado dos casais, porque acreditavam que eles estavam pecando e eles buscavam por uma vida de perseguição. Então a primeira coisa que Paulo está respondendo é dentro do conceito cultural. Ele está respondendo essas interrogações dos coríntios. Em segundo lugar, Paulo fala da perseguição dos judeus. Por que Paulo falou assim, é bom que não case? Porque os judeus estavam perseguindo as pessoas, perseguindo as famílias. Então, a lei dos judeus, né, o Império Romano também perseguiu, tanto os romanos quanto os judeus perseguiam os cristãos. Agora, na perseguição, o missionário fugia. Paulo solteiro, ele fugia. Agora, imagina Paulo casado, com os filhos. Como que ele iria fugir da perseguição dos Tessalonicenses, da perseguição dos Éfesos, da perseguição dos Coríntios, hein? Então é por isso que ele está dizendo, é bom que não case, porque na hora da fuga não tem um terceiro e um quarto que você tem que se preocupar, né? A perseguição, o missionário fugia. Como fugir com a família? Era o perigo, ele fala, perigo de morte muitas vezes. Como que a família ia passar por aquilo que Paulo falou? Por isso que ele disse, era bom que não case. Porque se o jovem cristão, que é o contexto que ele está respondendo, se o jovem cristão quer servir a Deus, quer ser missionário, quer a maior honra e a maior missão e o maior desejo da sociedade daquela época, ele está dizendo, então é bom que não case. Então não é que o casamento seja ruim, como alguns colocavam, ou que o sexo seria pecado, como alguns pensavam, não. Ele está falando de contexto cultural. Se eles querem ser missionários, querem ser uma igreja abençoada e fazer missões seguindo o exemplo de Paulo, então deveriam não casar, porque aí o sucesso era maior. Na hora da fuga, na hora da... Paulo ele diz isso como que era a vida dele, em perigo de morte muitas vezes, em fome muitas vezes. Então é por isso que ele aconselha os jovens para que não casem, para evitar
deste ambiente ambíguo aí, né, de perseguição. Então veja só, o segundo é o ambiente de Corinto. Como que era o ambiente de Corinto? A palavra corintianizar, né, era usada, provocava, já era um sinônimo de corrupção. A palavra, um corintianizado, corintiano, não corintiano do time lá, né? Coríntios da cidade de Corinto, a naturalidade dele, né? Já significava prostituição cultural, né? Porque a cidade de Corinto era uma prostituição cultural, a erotização, né? A prostituta ia para a rua para se oferecer. À noite era um desafio para os crentes, porque as prostitutas culturais, né? Então eles estão ali, Paulo está falando desse ambiente. Paulo ajuda a casar para não abrasar, é isso que ele está dizendo. Os que não podem ficar solteiros, então casem para que não se abrasem. Porque o ambiente de Corinto era um ambiente corrupto, onde a prostituição perambulava por todo, oferecida a todos. Então Paulo está respondendo esses contextos aí culturais. Então por isso nós precisamos entender por que Paulo está falando isso. Agora vamos para um outro detalhe do casamento, que é o casamento hoje, sobre a fidelidade do casamento. Qual que é a fidelidade do casamento? A Bíblia diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quer dizer, foram feitas uns para o outro. Mas segundo as pesquisas feitas por sociólogos, psicólogos e os sexólogos brasileiros, ele diz assim que mais de 70% dos homens já foram infiéis pelo menos uma vez na vida com a sua mulher. E mais de 65% das mulheres já foram também infiéis com seus maridos. Então, casais com dificuldades pelo sexo antes do casamento. Então, nós vemos essas estatísticas aí mostrando essas infidelidades. Parece que é louvável. Eu estava vendo um documentário da repórter perguntando nas ruas para as mulheres casadas: as mulheres estão traindo mais do que os homens ou não? E aquelas risadinhas: não, as mulheres hoje estão traindo mais, estão deixando de ser boba, então já estão alcançando quase que os homens. Os 70% dos homens traem, então as mulheres estão chegando a 65%, como se isso fosse algo louvável. Mas dentro dos padrões bíblicos, dentro da ética cristã, isso não é algo louvável, né? Os casais hoje que têm dificuldade nos relacionamentos, na sexualidade, na satisfação, na convivência e no sexo, são por alguns fatores, segundo as pesquisas sociológicas e biológicas e sexólogas. Primeiro, pela instabilidade conjugal, não tem uma estabilidade legal. E segundo, pela perca do desejo sexual, né? Então, famílias têm problema porque começam com aqueles desejos no princípio do casamento e perdem o desejo com a longevidade do casamento. Em terceiro lugar está a infidelidade, né? As dificuldades do casamento pela infidelidade. E quarto, pela culpa, porque cometeram, antes do casamento, tiveram as relações e agora a culpa carregada dentro do casamento. Então, isso aí traz a instabilidade, uma sexualidade que ainda não é adequada, a insatisfação. Então, a infidelidade ele está presente na sociedade que vive a crise do casamento hoje. Os divórcios aumentaram cada dia mais, hoje em dia são os contratos, que nós podemos falar sobre isso, mas não é o caso. Na antiguidade, a maior angústia era o filho bastardo, né? O filho fora do casamento, meu irmão, era uma mancha da família, era um problema para as famílias. Um filho bastardo, um filho fora do casamento, ele era problema, era uma vergonha. As mulheres e os casais, eles não sabiam quem era o pai. Não saber quem era o pai era algo que era negativo dentro da sociedade antiga, né? Então aqui temos a ideia da família, a família sendo gerada, as pessoas tendo seus próprios filhos e etc. Então isso aqui é as questões que nós precisamos analisar. Tem muitas pessoas que estão achando que o casamento ele não é simplesmente uma questão louvável, uma questão adequada, uma questão de satisfação, uma questão de desfrutar. Tem gente falando que o casamento simplesmente ele é para procriar, vamos procriar, encher o mundo. E não, o casamento é para satisfação, para você desfrutar dele.
Né? Adão virou até poeta quando viu Eva, né? Essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomado. E o texto diz, ambos estavam nus e não se envergonharam. Então a Bíblia não precisa mais dizer nada daqui para diante, porque dois casais, casados legalmente, nus, já sabe o que vai dar. Então não precisa os detalhes, né? Era a satisfação. E agora, lógico que posteriormente ao companheirismo que Deus viu que não era bom que o homem esteja só, então uma adjuntora para que estivesse presente, o diálogo, a presença, a companheira, a satisfação, o prazer, o sexo. E posteriormente veio os filhos, que é a procriação. Então os casais, eles não é só procriação, não é só o ato sexual para procriar, mas a satisfação em si, viver bem, viver em conformidade. O casamento é algo de Deus, e Deus aprova o casamento legal. Então a sexualidade, ela vai muito além do sexo, né? Agora nós precisamos ensinar muitos casais, jovens que têm dificuldade, que são casados e não alcançaram o prazer dentro do casamento. Muitas mulheres, muitos meninos novos, jovens e hoje são senhores, pais de famílias, que a mulher ainda não teve o prazer nas relações sexuais. E o homem precisa proporcionar isso, porque a própria Bíblia diz assim, que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, nem a mulher sobre o seu próprio corpo, mas cada um tem um domínio sobre si. Então a satisfação, ela deve ser mútua, deve estar dentro dos padrões bíblicos. O homem tem que procurar os pormenores para satisfazer a sua esposa dentro do casamento, e para a mulher também. Então o casamento, ele não é só procriação, apesar de a procriação estar definida dentro dos termos bíblicos, ser algo legal, mas primeiro tem que ter a felicidade do casamento, tem que ter o planejamento, tem que ter a satisfação, o companheirismo, a boa vivência, os casais viver bem, gostar de viver bem. Isso é diferente. Muitas pessoas têm reclamado que o marido é diferente, a mulher é diferente. Óbvio que são diferentes. A mulher pensa diferente, sente diferente. O homem, ele é mais racional, é mais lógico, é mais rápido o processo do homem. Então são engrenagens totalmente diferentes, mas quando essas engrenagens são entendidas, não, se fosse para ser iguais eram dois homens, se fosse para ser iguais eram duas mulheres, mas são diferentes exatamente para isso, né? É o diferente que faz a diferença dentro do casamento, é entender um ao outro, buscar entender, compreender isso ao longo da convivência, para que vivam bem e o nome de Deus seja glorificado no casamento. Deus em Cristo vos abençoe.